E aí pessoal, paz do Senhor, que é o missionário Eudes. Gente, a partir de hoje, né, se Deus permitir, eu vou fazer uns vídeos, digamos assim, mais invasivos, que chamam, né? E eu digo que são vídeos até perigosos, porque eu vou falar de alguns assuntos, né, questões espirituais, que, enfim, o inimigo não quer pra gente saber, vocês saberem, né? Ninguém sabe isso, sabe? Mas vai ser uma forma de iniciar, né, vocês em questões mais profundas. Eu acredito que chegou a hora. E, enfim, como eu já falei para alguns, né, caso aconteça algo comigo, eu estou em paz, né, eu saiba que eu nunca pensei em tirar a minha própria vida. E, assim, quando a gente começa, né, a falar a verdade, essas coisas acontecem. E vocês sabem o porquê. Mas enfim, deixar o vídeo triste. Meus amados, para iniciar, né, a nossa conversa aqui hoje, eu quero que vocês entendam, né, o que é um principado e qual é o principado que atua no Brasil, sabe? Quando você começa a estudar, né, questões do inferno, enfim, as hierarquias, você entende que existem 7 príncipes do inferno. Pesquisem isso na internet. Que são os 7 príncipes, os 7 principados, que são príncipes, né, que atendem a um rei, né? No caso, o rei dele seria, enfim, Satanás, né? E quando vocês começam a entender, né, um reino, essa questão de império, é determinado por território. Como todos mundo, assim, eu acredito que vocês já viram isso, que os principados atuam em territórios, são territoriais, sabe? Vocês entendem isso, né? Então, assim, existe um principado que atua no Brasil, outro principado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Rússia, são, digamos assim, são príncipes diferentes, certo? E aqui no Brasil atua um, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Digamos assim, um problema que tem grave, eu vou dar um exemplo aqui, né? Na Rússia é guerra, né? Muita guerra, né? É sempre guerra, mas aqui no Brasil não, né? A gente não é tão envolvido assim com guerra. Mas aqui qual é o que chama mais atenção aqui no Brasil? É o que? A corrupção, certo? Então, assim, o principado é diferente, o problema é diferente, entende? Vocês estão entendendo isso? E aí, essa aqui já é a 10ª cidade que eu tô, né, em Fortaleza. Gente, cada cidade que eu passo são problemas diferentes. Tipo assim, uma cidade tem problema com droga, sabe? Outra cidade tem problema com briga de facção de gangue. Outra cidade é muita pobreza. Outra cidade, vocês estão entendendo? Então cada cidade tem digamos assim, um príncipe, vamos dizer assim, que atua nessa cidade e fazendo com que ela sofra esse determinado problema. Vocês estão entendendo? Então, assim, aqui no Brasil, vocês estão entendendo qual é o principado que atua aqui? É a relação da corrupção. Gente, tudo gira em torno da corrupção, sabe? Política, tráfico, enfim, cara, o brasileiro tem essa cultura, mas não é por quê? Porque tem um principado que atua na corrupção, que é o principado chamado Leviatã. Depois pesquisem. O Leviatã é o mesmo Moloque, é o mesmo Baal, é o mesmo Camus, enfim, é a mesma entidade, só muda os nomes, tá? E o que essa entidade ela quer, né? Ela sempre pede sangue, sacrifícios, né? Enfim, RITUAIS, né? Para o quê? Para te fazer prosperar. Vocês estão entendendo? Esse é um dos principais principados daqui do Brasil, certo? Se não é o maior, é o que? Você dá a ele sacrifícios e aí ele te torna mais próximo, mais próspero, né? Então, assim,
quando você entende que esse principado atua aqui no Brasil, você começa a ver as coisas de outros olhos. Por quê? Se ele te faz muito próspero, então as pessoas que têm muito dinheiro fazem isso, vocês estão entendendo? Então assim, poderosos, bilionários, enfim, e aí lá vai, fazem esse tipo de oferenda. Por quê? Cada vez que tu alimenta esse principado, você torna mais rico. E uma das características desse principado é o quê? Ele tira o dinheiro de muitos e dá para poucos, sabe? É um tipo de oferenda. E aí tem, gente, é a mesma coisa. Rainha do Mar, Iemanjá, tudo é o mesmo principado, tudo é o mesmo principado, sabe? Então assim, quem é que sabe disso? Os poderosos. É a galera que está no poder. Então, eles sabem, eles fazem isso fielmente, digamos assim. E assim, esse principado, ele atua também nos sacerdotes, né? As pessoas de Deus, fazendo com que, como? Ou eles se corrompendo por dinheiro, ou eles se corrompendo por não ter dinheiro. Tipo assim, imagina só um pastor que tem, enfim, 50 pessoas na igreja e ele não tem condições de cuidar da família, né? Ele vai ter que trabalhar para sustentar, né, a casa, e não vai ter tempo para ajudar na igreja. Então, pela falta de dinheiro, ele vai, digamos assim, ele pode se corromper pela corrupção, digamos assim. Ou quando ele tem muito dinheiro, né, e aí ele se perde por ter muito dinheiro, digamos assim. Então, esse principado, ele atua também nos sacerdotes, fazendo com que os homens de Deus se corrompem, sabe? E é muito forte aqui no Brasil, vocês sabem disso. Então, assim, além dele tirar o dinheiro de muitos e dar para poucos, né, ele faz isso com os sacerdotes, sabe? Eles corrompem a igreja. E uma característica do Leviatã, ele é simbolizado sempre por serpente, por cobras, camaleão, dragão, enfim, coisas que rastejam. E o que eu quero dizer para vocês? No Brasil tem uma adoração, né, que eu estou percebendo no Brasil todo. São, digamos assim, obeliscos, são objetos, como é que eu posso explicar para vocês? Estátuas, né, de serpente, de nomes de dragão, coisas que simbolizam essa adoração que eu estou falando para vocês. Lá em São Luís do Maranhão, vocês pesquisem, procurem assim, a Lagoa da Jansen, a serpente, ou então a lenda da serpente de São Luís, né? Existe uma lenda, né, lá em São Luís, e tem uma adoração, tipo assim, no meio da lagoa tem uma serpente de lá. E também tem lá perto da praia da litorânea um monumento chamado assim, ó, o Despertar da Serpente. Ele é como se fosse um objeto, como se fosse aqueles coisas de dinossauro, né, o esqueleto de um dinossauro, de um dragão, e aí tá lá assim, o Despertar da Serpente. Enfim, pesquisem sobre isso, sobre essa entidade, sabe? Ela atua no Brasil. Então, assim, como é que a gente combate essa entidade? Ela trabalha na nossa finança, basicamente isso. O Leviatã trabalha na nossa vida financeira. Ele quer devorar a nossa vida financeira. A primeira regra é o dízimo, é tirar o dízimo. E assim, como eu falo e bato na tecla, para que serve o dízimo? O dízimo é para ajudar as pessoas, ajudar os órfãos, as viúvas, os moradores de rua, os estrangeiros. Isso que serve o dízimo. Então, se você pega o dízimo e ajuda o teu próximo, seja o teu vizinho ou enfim, um morador de rua, é dessa forma que você se protege do Leviatã, certo? E assim, o que eu quero dizer para vocês nesse primeiro vídeo é isso. Pesquisem sobre essa entidade. Essa entidade é a que atua no Brasil, certo? O Principado é muito parecido com a democracia, gente, que a gente vive no Brasil. Tipo assim, tem um príncipe maior, que seria o presidente, entendeu? Tem os governadores de cada estado, tem os prefeitos do mal de cada estado. Então, assim, cada entidade tem sua função. É isso, tá entendendo? Então, aqui, assim, no Maranhão é muita pobreza. É porque o quê? A entidade, ela pega o dinheiro de muitos e dá para poucos.
vocês estão entendendo? A corrupção é muito grande, gente. Ela é expert em deixar as pessoas corruptas, né? Corruptas, né? Então, assim, e a gente está praticamente no nosso sangue. A gente tem esse jeitinho brasileiro, a gente fura fila, a gente faz, cara, e a gente acha que Deus está lá, mas não. É essa entidade, a gente tem que repreender ela diariamente na nossa vida, né? Que a atuação do Leviatã não que seja desfeita nessa opressão. E na Bíblia fala sobre isso, né? Que do Leviatã lá em Jó, e somente Deus pode ir com o Leviatã. Ele, o que Deus me mostra é que, tipo, abaixo de Satanás, ele é o demônio mais forte, é o príncipe mais forte, sabe? E a adoração para ele são sacrifícios muito pesados mesmo, sabe? Que são coisas assim de dá nojo, sabe? Enfim, o que eu quero dizer para vocês: orem, né? Expulsando. Se aparecer uma cobra, um camaleão na sua casa, tire, arranque, mate, né? Porque é a representação desse Leviatã chegando na sua casa, tá entendendo? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa relação de animais, né, e o mundo espiritual. É muito forte porque, enfim, Satanás, ele foi, né, em forma de serpente. Então fique ligado. E assim, meus amados, só iniciando vocês nesse assunto, sabe? Como nós somos usados por Deus também, né, esses príncipes, também tem pessoas que são usadas, né, eles escolhem pessoas para usarem essas pessoas, vocês estão entendendo? Então, tem representantes dessas entidades aqui, né, tem representantes do Leviatã aqui no Brasil, sabe? São pessoas poderosas, e também no mundo todo, né? Então, assim, que a gente possa ficar ligado e orar, né, para Deus, mostrar quem são essas pessoas, sabe, quem são esses sacerdotes que são usados para adorar, né, essas oferendas, aonde na nossa cidade. Gente, a gente tem poder de repreender, de quebrar altar, né, cara, a gente tem o poder, cara. Jesus deixou isso nas nossas mãos, entende? De tomar o território de volta. E o que eu quero dizer para vocês é isso, é que Jesus está tomando os territórios de volta, sabe? O território do Brasil está sendo comandado por essa entidade, mas Jesus vai tomar de volta tudo, porque tudo é dele, né? O inimigo só está aqui como se fosse um inquilino, né? E Jesus vai tomar posse de volta, tá entendendo? Então ele quer usar cada um de vocês, sabe? Então, assim, não tenha medo, né? Não tenha medo das represálias, eles não podem fazer nada, não podem fazer nada. Então peçam para Deus, né, mostrar as coisas em oculto que acontecem no mundo, no Brasil, na sua cidade, né? Onde são esses monumentos, né, dedicados a essa entidade, né? Comecem a lutar da forma certa, orem, jejuem, né, se consagrem, vão para a luta, sabe? Porque Deus me mostra que a gente vai enfrentar esses representantes dessas entidades, sabe? Que a gente não se corrompa, né? Porque é o que eles vão tentar fazer conosco. Fiquem em paz, Deus abençoe.